sou a Ana Luísa Gediel, professora da Universidade Federal de Viçosa, no estado de Minas Gerais. E entre os anos de 2022 e 2025, em conjunto com um grupo de professores, pesquisadores e estudantes, nós desenvolvemos um estudo para entender um pouco sobre a inclusão dos estudantes surdos nas escolas públicas. E eu vou apresentar aqui para vocês o que nós descobrimos a partir da realização desse projeto. É uma conversa para que vocês entendam um pouco onde nós estamos e para onde nós vamos em relação à inclusão em cidades pequenas que estão situadas aí no sudeste do Brasil e na Bahia. E, em específico, nós pesquisamos 3 cidades pequenas, uma no interior da Zona da Mata Mineira, outra no Noroeste Fluminense e uma terceira no Recôncavo Baiano. Por que foi importante a realização desse estudo? Então, nós temos no Brasil a garantia por lei da modalidade de ensino inclusiva, que é a possibilidade, de qualquer estudante surdo se matricular em qualquer escola pública, com o direito de ter acesso a aprender todos os conteúdos e realizar todas as atividades que são desenvolvidas na escola. Mas, para isso, é preciso que a adaptação da língua, dos conteúdos, das atividades desenvolvidas na escola, para que esse aluno consiga aprender. E a partir desse estudo, percebemos que as escolas ainda estão muito distantes do que está descrito na lei. Conseguimos mostrar uma fotografia do que vem acontecendo em sala de aula, a partir dos relatos dos professores que estão lá nas escolas e que vêm se esforçando muito para conseguir atender a todos os estudantes. Nós visitamos as escolas, assistimos às aulas, conversamos com os professores, com os intérpretes, que são aqueles profissionais que falam em Libras aquilo que o professor está falando em língua portuguesa em sala de aula. Conversamos também com os gestores das escolas, os coordenadores, além de analisarmos os documentos escolares e os recursos que são oferecidos nas escolas para esses alunos surdos. Verificamos se esses estudantes surdos só participavam das aulas ou se tinham outras salas com recursos que pudessem apoiá-los na aprendizagem, nos horários fora do horário da sala de aula, que são os horários extra classe. Conversamos diretamente com os profissionais que vivem esse dia a dia na escola, tanto para entender as dificuldades, quanto para conhecer as boas ideias e as práticas que vêm acontecendo. Então, o que nós observamos nas escolas, Nós percebemos que, para muitos profissionais, a visão da inclusão, ela está ligada à valorização da Libras e à presença dos intérpretes em sala de aula. Isso é fundamental, mas não é o suficiente. A língua brasileira de sinais, a Libras, ela é a língua do estudante surdo, mas ela não pode ser entendida como a única forma de solucionar todas as questões voltadas para a aprendizagem dos conteúdos para esses alunos. Vimos que o apoio que os alunos têm em sala de aula está voltado para a presença do intérprete. E é importante também que o professor adapte a sua forma de dar aula, ou seja, os materiais que ele utiliza em sala de aula para ensinar os conteúdos. Esses materiais, eles precisam ser elaborados de forma concreta, visual, o que ajuda na compreensão de todos os alunos. Encontramos poucos materiais adaptados, assim como métodos para que esses alunos aprendam de forma visual. Os professores falaram que eles necessitavam de uma formação continuada específica para entender como os alunos surdos aprendem, para ajudar a pensar que metodologias, que atividades poderiam apoiar a aprendizagem de todos.
a adaptação das aulas ajudaria, né, na aprendizagem de todos aqueles envolvidos em sala de aula. Outro ponto é o uso da língua de sinais pelos professores para que eles consigam conversar diretamente com seus alunos surdos, sem precisar a todo momento chamar um intérprete, como, por exemplo, para tirar uma dúvida, ou até mesmo quando o aluno surdo pede para ir ao banheiro. Não há praticamente mudanças no currículo das escolas, que são todos aqueles conteúdos, né, que são indicados para serem desenvolvidos em cada uma das séries das escolas ao longo do ano letivo. Vimos a necessidade de adicionar nesses currículos tópicos sobre a valorização da cultura e da história dos surdos, por exemplo. A partir de tudo isso que a gente presenciou, encontramos boas práticas. Algumas atividades foram muito importantes. Vimos, por exemplo, que a existência, né, que foram feitas parcerias entre as escolas e as universidades para apoiar a formação dos professores. Encontramos em todas as escolas salas de recursos a serem utilizadas no contraturno, né, no outro horário que o aluno não está em sala de aula, como está previsto lá na nossa lei. Também vimos, né, a importância que em algumas escolas existia dentro desse horário da sala de recurso, né, o desenvolvimento de atividades voltadas para Libras e para a cultura surda. As escolas, elas possuem esses espaços e é necessário que eles sejam cada vez mais utilizados. Outro ponto positivo são as iniciativas de alguns professores que começaram a aprender a Libras por conta própria. E eles estão também trazendo recursos visuais, recursos digitais para facilitar o aprendizado de todos os alunos. Essas iniciativas, elas nos mostram que é possível avançar. Mesmo com as limitações, a gente observa que os estudantes surdos, sim, eles têm condições de serem incluídos, se nós conseguirmos avançar nesses desafios. E para isso, eu trago algumas recomendações a partir de tudo que a gente viu aí ao longo dos anos entre 2022 e 2025. Em relação, né, à escola, é preciso garantir que todas elas tenham instrutores de Libras, intérpretes, além da adaptação dos currículos. E em sala de aula, é imprescindível, é muito importante que os professores tenham acesso, né, a uma formação que eles estejam capacitados para desenvolver atividades adaptadas à aprendizagem de todos os alunos. Em especial, né, nós focamos aqui nos alunos surdos. Vimos a importância de oferecer cursos de formação para esses professores que estão ainda estudando e que irão entrar nas escolas em breve, assim como a formação dos professores que já estão atuando nas escolas. Essa formação vai ajudar a entender que a Libras não deve ser vista apenas como um meio de comunicação, mas que é preciso criar aulas com materiais concretos, visuais, aproximando mais o conteúdo da visão de mundo do aluno surdo e dessa língua tão rica. Entendemos que são adaptações a longo prazo nas nossas escolas para existir aí uma coerência com o que está na legislação. E todos esses dados, né, que a gente está apresentando aqui estão de acordo com essas 3 realidades que nós tivemos contato. Como conclusão, os surdos ainda estão passando por um processo que é muito recente de reconhecimento da sua língua, que é a Libras, e a sua forma particular de aprender. Com tudo isso, temos uma forma muito desigual de educação, com todas as barreiras que ainda precisam ser superadas para a acessibilidade, embora tenhamos visto já alguns avanços. E como próximos passos, temos que olhar para a inclusão
não só em sala de aula, mas em toda a escola. Percebemos, então, que é necessário continuar esse trabalho com novas pesquisas e, principalmente, olhar para os cursos que estão formando os professores para entender o que está sendo feito para apoiar as mudanças necessárias para que a inclusão seja efetiva. Muito obrigada pelo seu tempo. Tchau, tchau!